E se a gente pudesse, ao invés de eu te contar, mostrar como é uma empresa, ou melhor, uma startup por dentro. Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, aqui é o professor Felipe Fontoura e hoje eu estou aqui com o pessoal das apps. O pessoal das apps cedeu gentilmente aqui pra gente um espaço para que a gente possa comentar, falar um pouco mais do que é um ambiente de startup. Como é trabalhar numa startup, eu estou aqui com o CTO das apps, que ele vai falar um pouco mais aqui em termos do que é as apps, e depois você vai ver um pouco mais de conteúdos falando sobre as apps também, mas o nosso CTO aqui, ou melhor, o CTO das apps, ele vai falar um pouco mais e eu vou deixar agora para ele, porque enfim, ele vai se apresentar um pouco melhor para a gente. Vamos lá. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou o CTO das apps, estou junto com o Pablo, meu sócio, desde 2014. A gente tem o objetivo aqui de ser uma empresa que tem um ambiente colaborativo, as pessoas se sintam bem, trabalhem com qualidade de vida, fazendo entregas também, fazendo com que a empresa vá para frente, né, e consiga fazer com que os clientes se sintam satisfeitos. E buscando a excelência em tudo que a gente faz. Não é só excelência técnica, mas excelência no processo, excelência de qualidade e tudo mais. Legal, pessoal, eu não sei se vocês sabem, porque essa nomenclatura de startup realmente às vezes é muito confuso, uma sopa de letrinhas, mas CTO é a pessoa que é responsável pela área de tecnologia, ou seja, aquele profissional que é o profissional responsável pela arquitetura, muitas vezes também pela infraestrutura e pelo software. E já que o Rodrigo ele é especialista aqui nas apps, eu vou pedir gentilmente para o Rodrigo para ele comentar um pouco mais aqui a stack que eles trabalham, linguagem de programação, frameworks. Fala, dá uma pincelada aí por cima, Rodrigão, como é que tecnologias hoje vocês trabalham aqui nas apps e principalmente em que essas tecnologias elas são empregadas, né? Em qual produto ou em qual contexto, web, mobile, enfim, conta um pouquinho mais aí para a nossa audiência, por favor. Legal. Eu costumo dizer que eu não vejo nenhuma tecnologia como sendo a melhor tecnologia que existe. Claro. A melhor para front-end, a melhor para back-end. Toda a stack que você decidir no projeto tem que ser com base no projeto, nos requisitos do projeto, os prós e contras de cada um dos elementos da stack, né? Então aqui a gente trabalha com bastante coisa diferente. Por quê? Porque a gente, além de ser uma startup, ou seja, a gente tem os próprios produtos que a gente lança, então a gente escolhe a stack com base no que a gente acredita que é melhor para aquela finalidade. A gente também tem muitos clientes, tem clientes grandes, tem financeiras, multinacionais, tem clientes pequenos, outras startups. Então, para cada cliente, para cada projeto, para cada tipo de produto, a gente tem uma stack diferente, tá? Então, em resumo, a gente trabalha aqui back-end, por exemplo. A gente trabalha com back-ends estáticos, né? Então são instâncias que estão instaladas na nuvem. A gente não trabalha com nenhuma instância física, é 100% na nuvem. Ou seja, só traduzindo para o pessoal que é um pouco mais leigo, vocês não têm uma infraestrutura de servidor, de cabeamento, de internet. E nenhum cliente nosso também tem. Ninguém tem um data center instalado, é isso aí. Show. Ninguém tem uma máquina, um servidor instalado, são todos na nuvem, né? Então a gente trabalha tanto com esses quanto a gente trabalha com back-ends que são serverless, ou seja, eles não têm servidor. Claro. Né? São estruturas em cloud que permitem com que a gente rode códigos sem que exista um servidor instalado, físico. Né? Então para isso você tem linguagens de programação diferentes, né? Para back-ends com tecnologias diferentes. Então o que a gente mais está usando hoje aqui para back-end é Node.js.
que é baseado em JavaScript. Tá? Para back-end, você tem mais alguma pergunta? Eu já ia me emendar no front-end. Na verdade, depois eu gostaria que você sintetizasse, como você comentou, também compartilhe a sua visão, que não existe linguagem ruim, existe uma linguagem que talvez ela não foi bem estudada por problema a qual ela estava proposta a resolver, e por isso que a gente tem esses problemões aí, que muitas vezes de projeto que fica caindo, ou de erros, enfim. Depois, eu acredito que seria interessante se você explicasse a motivação, ou se você quiser explicar entre os intervalos de back-end e front-end, uma das principais coisas que te chamou a atenção, por exemplo, no Node.js, que fez com que vocês talvez escolhessem por uma determinada característica de projeto, ou característica comum, que seja comum. Bom, então, a gente pode falar um pouco do Node.js, por exemplo, né, que foi uma das linguagens escolhidas para nós aqui, em algumas das tecnologias de back-end que a gente está falando. Legal. A escolha do Node.js é justamente por ela ser baseada em JavaScript, que é uma linguagem difundida no mercado. Muitos talentos, muitos programadores conhecem. Tem muitas bibliotecas disponíveis para fazer diferentes tipos de serviços, né? Então, frente a todos os benefícios que a gente mensurou, a gente escolheu essa linguagem como sendo uma das linguagens que a gente ia implementar. Existem outras, como eu falei, não tem o melhor ou o pior, né? Claro. O Python faz um trabalho excelente também, comparável, né? Mas falando em back-end, também a linguagem não é tão importante hoje em dia, porque a gente hoje trabalha com arquiteturas de microserviços, né? Então, para explicar para as pessoas que também não conhecem, a arquitetura em microserviços, basicamente, ela pulveriza os serviços para serem executados de forma independente, né? E quando ele fala microserviços, quanto mais você conseguir colocar um serviço específico, mais se adequa à arquitetura, né? Então, quando a gente fala de linguagem, antigamente se falava qual a linguagem do seu back-end, né? Porque você desenvolveu o back-end inteiro dentro de uma mesma estrutura, de uma linguagem. É o que o pessoal chama de monolítico, né? Monolítico, exatamente. E hoje em dia não, com os microserviços você pode desenvolver cada serviço em uma linguagem diferente, com base nas bibliotecas que você vai encontrar, com base no conhecimento de uma pessoa específica do seu time. Então você consegue cada serviço desenvolver uma linguagem diferente. Ou seja, quando você precisar daquele serviço, você vai rodar naquela linguagem. Se precisar do outro serviço, você vai rodar na outra linguagem, né? Mas não é o que nós temos aqui. Hoje, basicamente, é tudo Node.js. Tá? Quando a gente passa para o stack de front-end, a gente tem aí a ramificação do desenvolvimento web e o desenvolvimento mobile, né? O desenvolvimento web, a gente está trabalhando bastante com Angular e com React. Legal. Tá? Depende também do tipo de projeto, a gente escolhe uma ou outra arquitetura. Então, às vezes um projeto tem mais necessidade de gerar gráficos no front-end, a outra um pouco menos. Então, para cada projeto a gente vai escolher o que tem biblioteca disponível, o que tem de estrutura de arquitetura de código que a gente acredite que mais se adequa naquele projeto. O que a gente mais tem trabalhado? Angular e React. No caso de mobile, a gente depende aí do cliente, às vezes o cliente exige uma tecnologia ou um framework ou não, mas a gente tem trabalhado muito com o framework nativo, né? A gente com o Xcode, trabalhando com o Swift para gerar códigos para iOS, e o Java para gerar código para Android Studio, com o Android Studio para Android. Mas a gente tem aí outras linguagens vindo, né, no caso do Android, mas a gente ainda não entrou, justamente porque nenhum cliente ainda demandou na fase onde a gente já podia fazer a migração. Legal. Tá? E só para eu poder entender um pouquinho mais, teve alguma motivação específica de vocês irem para o desenvolvimento nativo ao invés de utilizar um desenvolvimento híbrido, por exemplo, como o React Native ou o Ionic? São dois frameworks bem interessantes aí no mercado. Tem alguma situação chave que vocês comentaram assim, olha, eu acho que é melhor fazer nativo porque a gente tem determinados problemas que talvez não atendam a nossa situação aqui? Olha, no caso específico nosso,
a gente só desenvolve nativo para os clientes que demandam da gente esse tipo de serviço. Tá. Então a demanda vem do cliente. Beleza. Tá? Mas eu entendo que o cliente, quando iniciou esse desenvolvimento dos aplicativos, não foi com a gente, foi anterior à nossa prestação de serviço. Acredito que ainda não existiam tecnologias híbridas robustas. Legal. Claro. Então eles iniciaram o desenvolvimento no nativo, hoje o aplicativo já está com um tamanho que não justifica, ou talvez até justificasse uma migração, mas por uma questão mercadológica, por uma questão de negócio, eles preferem não migrar. Tá? Com certeza. Já para aplicativos que a gente gera internamente para os nossos produtos, aí a gente falando como startup aqui dentro, né, a gente usa React Native, tá? Para todos os projetos. Então a gente entende que esse framework ele atende bem a tudo que a gente precisa como objetivo de gerar código nativo das duas plataformas, fazendo uma programação híbrida. Legal, então deixa eu só resumir. Então hoje para a parte de back-end vocês usam Node.js, para a parte de front vocês usam Angular, React e por umas situações específicas nativo, por N situações aí que veio do cliente e também para projetos internos de startup, o React Native. Isso aí. Legal. E diz uma coisa agora, vamos falar um pouco mais do processo de trabalho, tá? Eu sou iniciante, então eu já sei que se eu achar interessante trabalhar nas apps e tiver uma sinergia entre eu e vocês, falando como um possível candidato, eu devo estudar então na parte técnica Node.js, Angular, React, então significa que nessas stacks de JavaScript. E hoje eu cheguei aqui, entrei no site das apps, né, que a gente vai deixar aqui no link da descrição, para quem quiser saber um pouco mais, entrar no processo seletivo talvez. Eu cheguei aqui primeiro dia e gostaria de enviar um currículo ou passar por um processo seletivo. O que você acredita que um profissional voltado mais a essas dicas técnicas, quais as dicas que você gostaria de acrescentar como habilidades, talvez, ou até tecnologias extras, como por exemplo o próprio Git, né, que seria talvez algo importante aqui para vocês. Eu gostaria de entender um pouco mais a visão das apps aí com relação à tecnologia, se eu quiser trabalhar hoje, então eu sou um iniciante ou nem tão iniciante, eu gostaria de trabalhar aqui. O que vocês mais valorizam nessa parte de tecnologia? Legal. Eu acho que é importante a gente colocar que a gente precisa adequar o perfil da vaga ao perfil do candidato, sempre, né? Isso significa, quando a gente fala de perfil, a gente está falando de perfil que a gente conhece como hard skills e soft skills, né? Exatamente. Mas para explicar para quem não conhece, os hard skills são aqueles que a pessoa demonstra habilidades técnicas, né? Sim. Habilidades de código, de conhecimento de linguagem, de frameworks, de execução. Soft skills são aquelas habilidades que não são relacionadas à parte técnica, como é que a pessoa se porta, ela se comunica, como é que ela gera um relatório, como é que ela se porta numa reunião, claro, né? De frente a uma reunião com o cliente. Então, a gente precisa sempre adequar o candidato nessas duas áreas, os softs e os hard skills. Perfeito. Legal. Mas se a gente for falar então, eu comentei isso que a gente precisa adequar, porque às vezes chegam candidatos aqui excelentes, legal, que têm conhecimento, sabem um monte, já fizeram um monte, mas às vezes os conhecimentos que ele tem não se adequam àquele perfil que a gente tem naquela vaga, né? Claro. Então eu acho que o importante do candidato quando chega é primeiro mostrar de fato o que ele sabe, na tecnologia que ele sabe e os seus reais interesses. Claro. Porque melhor do que a gente contratar uma pessoa, a gente prefere contratar pessoas que tenham um fit com o que a gente acredita aqui. Tanto o perfil da vaga que a gente espera que a pessoa execute, né? Quanto que estejam alinhados os objetivos da pessoa com os objetivos da empresa, né? Então se a pessoa chega aqui e às vezes não mostra exatamente quem ela quer, o que ela está buscando, a gente pode até contratar. Mas essa parceria não vai ter futuro porque não vai ter uma sinergia. Eu prefiro sempre no processo seletivo entender exatamente qual é o objetivo da pessoa, né? Certo. Falando agora de conhecimento técnico.
como eu falei, a pessoa tem que chegar aqui e demonstrar o que ela realmente sabe ou o que ela se interessa em saber. Pode ser que ela não saiba, mas ela fala, me interessa em aprender isso aqui. Isso é importante. Né? Mas o mais importante, o que eu mais valorizo aqui dentro no processo seletivo, e aí vai como dica das pessoas que quiserem concorrer a algumas vagas, a pessoa não pode chegar aqui sem experiência nenhuma, né? E aí eu acho que existe até um clichê no mercado, para falar, pô, mas peraí, você quer a pessoa com experiência para iniciar, mas se a pessoa não inicia, ela não tem experiência, né? Mas esse clichê para mim não existe, porque em tecnologia a pessoa consegue experiência trabalhando em projetos pessoais. Claro. Ela consegue experiência trabalhando em casa, sozinha, com desafio e tudo, né? Então, quando a pessoa chega aqui dizendo assim, olha, você já trabalhou em algum lugar? Ela fala, não. Aí eu falo, você já tem experiência? Sim. Aí muitas pessoas chegam e falam, não, já tenho. Eu fiz um projeto assim, tal, que eu entreguei na faculdade. Eu fiz um projeto assim, que eu tentei lançar no mercado e não deu certo. Às vezes não deu certo, mas eu vejo o que a pessoa fez, eu tenho um debate, uma discussão de mais alto nível com uma pessoa que já tentou, que já se esforçou. Então a dica que eu tenho para quem está começando é: trabalhem sozinhos em casa se você não tem oportunidade em alguma empresa, né? Não fiquem acomodados esperando que uma empresa vai te dar a oportunidade que você pode nunca ter, né? Então trabalhem em casa, desenvolva um projeto pessoal, pegue alguma ideia que alguém já tem, não importa, pode ser uma ideia que você já viu no mercado, copie uma ideia de alguém que tem um aplicativo. Um clone, né? Um clone do Instagram. Exatamente. Faça um clone do Instagram, um clone do Facebook e qualquer outro. Faça um clone, mas com o objetivo de aprender, com o objetivo de você chegar numa entrevista e dizer assim, olha, isso aqui é o que eu fiz, ó, é um clone do Instagram, mas eu fiz sozinho, eu fiz do zero. E foi até aqui onde eu consegui chegar sozinho, eu tentei, trabalhei, estudei, eu fiz aquilo, tive dificuldade aqui, não consegui passar daqui por causa disso, e é aí que eu estou em busca de uma oportunidade para me desenvolver. Né? Então se a pessoa chega sem experiência nenhuma, aqui eu não dou valor. Eu dou valor para as pessoas que já demonstram que foram atrás. Que é aquela frase que eu gosto, né? Assim, não importa o que você falar, mostre o seu código, né? Sempre mostre o código. Ou seja, não adianta você chegar com o melhor diploma do mundo, né? Que hoje, infelizmente, só aquele pedaço de papel que é muito importante, mas não é garantia de... Né? Então realmente fica bastante complicado. E o nível de discussão melhora muito quando a pessoa já tem uma experiência, porque você consegue fazer perguntas e a pessoa sabe responder as perguntas. Com certeza. Né? Mesmo que ela não soube realizar um desafio, ela sabe como responder, ela sabe dizer onde é que foi o ponto que barrou com que ela não tivesse passado dali para frente. Legal. E aí, então eu cheguei aqui, eu tive esse fit então, e por um acaso eu fui contratado. Primeiras semanas, primeiros meses, o que vocês acredito que é o mais importante? O que vocês esperam dessa pessoa? O que você acha que ela deve se aprofundar com os hard skills e com os soft skills, caso ela não esteja? Como é que é a dinâmica? O que você acredita que seria o processo mais interessante? De antemão, eu sei que a grande maioria hoje das startups aplicam o Scrum como gestão de projetos, nem que seja parte dele, que é lá até nossa board de trabalho, enfim. Mas gostaria de entender um pouquinho mais aí da visão das apps com relação ao desempenho que ela espera dessas pessoas, porque sempre eu digo, né, você não está aqui fazendo um trabalho social, tem sempre uma motivação social, obviamente, porque são pessoas, mas tem uma visão também de resultados, né? A gente não pode se enganar nesse aspecto, então eu gostaria de entender um pouco mais aí da sua visão com relação a isso. Legal, acho que quando a pessoa chega, a primeira coisa que faz é uma imersão no projeto, né? Para que a pessoa possa entender a fundo qual o objetivo que ela tem naquele projeto, né? O que a gente espera dela naquele projeto. A gente vai colocar pessoas experientes do lado dela para auxiliar, né? A gente espera muito que as pessoas corram atrás do conhecimento, né? Então aqui a gente tem, as pessoas que a gente contrata aqui nas apps, a gente tem uma característica que são pessoas muito maduras, né? Legal. Pessoas que sabem conviver, sabem compartilhar, sabem a importância de você
evoluir como equipe, como time, né? Claro. Então aqui você vai encontrar com facilidade pessoas que queiram transmitir conhecimento, né? Então o que a gente espera da pessoa, além de depois de a gente fazer uma imersão no projeto, de a gente apresentar as pessoas que ela pode contar, né? Para aprender, para se desenvolver, é que a pessoa corra atrás também, né? Claro. Corra atrás de se desenvolver cada vez mais rápido para fazer entregas cada vez melhores, mais rápidas e com mais qualidade. Bacana, Tá? legal. Né, bastante interessante aí, Rodrigo, a sua visão, né? E daí, então, eu acredito que é isso, tá? Como dica final aí pro nosso telespectador que está vendo, a pessoa que está assistindo o vídeo, o que você deixaria de conselho final, que seria um conselho que talvez você desse tecnicamente, né, já que a gente está falando um pouco mais de tecnologia, para você alguns anos atrás, que hoje te ajudaria? O que você acredita que poderia ajudar? Olha, eu acredito que a pessoa tem que demonstrar, ou mais do que demonstrar, a pessoa tem que realmente se interessar em trabalhar para se desenvolver, né? Seja na empresa ou seja em casa, né? Seja sozinho para aprender mais, né? Então eu acredito muito nas pessoas que são trabalhadoras, né? Trabalhador no sentido de não se inquietar em ficar sentado no sofá, né? A pessoa tem sempre que buscar conhecimento, buscar aprender mais, aprender coisa nova, aprender coisa diferente, ultrapassar os desafios, aqueles desafios aqueles muros grandes que aparecem na frente, ela tem que estudar para conseguir escalar, para conseguir passar, né? Essas pessoas, quando eu estou falando isso como dica final, sim, porque a gente tem um pouco mais de experiência em entrevistas, em gestão de pessoas, essas características das pessoas trabalhadoras, das pessoas que correm atrás dos seus próprios objetivos, a gente percebe no olhar, a gente percebe em poucos minutos de conversa, né? Muito mais do que linhas em um currículo, né? Quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente faz algumas perguntas, a gente percebe quem são os reais trabalhadores, aquelas pessoas que realmente se dedicam para se desenvolver, aquelas pessoas que realmente acreditam que a sua dedicação gera resultado, tá? E é por isso que eu digo que essa é a característica que você vai encontrar em todas as pessoas que trabalham aqui dentro, pessoas maduras, pessoas que são trabalhadoras, né? Que correm atrás de verdade dos objetivos. Porque isso a gente consegue perceber aqui nos primeiros minutos de conversa, né? E eu costumo dizer que eu corro alguns riscos, às vezes, na contratação, né? E eu me sinto orgulhoso por isso. Porque às vezes eu contrato pessoas que não demonstram a experiência que é exigida para aquela posição. Mas pelo que ela demonstra de esforço, que ela já percorreu até chegar ali naquele ponto, eu percebo que essa pessoa tem a característica do que a gente busca. São pessoas que são trabalhadoras, correm atrás dos seus objetivos. Show de bola, legal. Acho que vai acrescentar bastante aí para as pessoas que realmente estão buscando aí. Gostaria de te agradecer, Rodrigo, mais uma vez Obrigado, pelo seu tempo. Tá? Aí, pessoal, espero que vocês gostem e também entendam mais que isso aqui faz parte de um dos nossos conteúdos, que é Startup por Dentro, de como funcionam as empresas. E se você estiver gostando dos conteúdos aqui um pouco mais técnicos, vocês deixam aqui na área de comentários. Fala pessoal, professor Felipe Fontoura, então eu estou aqui com o Rock, dando continuidade ao nosso intercâmbio aqui junto com as apps. Eu gostaria que então, Rock, por gentileza, você falasse um pouco mais aqui da sua visão, o que é as apps, o que você faz aqui nas apps, qual que é a sua formação talvez, ou o que você mais contribui. Fala um pouco mais aqui pra gente. Legal. Sobre esse processo aí. Bacana. As apps, como você já estava falando lá com o Rodrigo, né?
é uma startup, né? A gente trabalha com desenvolvimento de softwares, tem alguns produtos de tecnologia própria. Legal. Mas a gente também atua como software house, né? Então a gente desenvolve aplicações mobile, web para outras organizações. Né? Hoje aqui nas Aptis eu tenho atuado como delivery manager e ajudando em algumas squads de desenvolvimento, também figurando um pouco como Agile Coach e Scrum Master, né? Legal. Então a Zaptis ela é uma empresa de tecnologia que atua com desenvolvimento seguindo a metodologia ágil. É uma dica aí para quem está querendo saber, né? Como é que hoje a metodologia ágil tem sido bastante difundida hoje em dia no mundo de tecnologia para desenvolvimento, né? Claro. Apesar de ser um pouco antigo, né? Já faz um tempo já que tem. Mas para tempo de internet é bem antigo. É antigo, exatamente. Né? Mas eu tenho formação em marketing, eu sou graduado em marketing, mas já atuo no mundo de TI há mais de 15 anos. Né? Bacana. Então, tenho essa experiência de trabalhar em grandes organizações, como a gente estava conversando antes, né? E vim agora trabalhar com esse pessoal aqui das Aptis atuando nessa área. Bacana. E diz pra mim então como é que é o dia a dia o seu dia a dia, que a gente falou aqui, tem o Agile, o Squad, talvez a galera, nossa, mas o que é isso? E explica um pouco mais então, como é que é o seu dia a dia profissional. Então você chega aqui, sei lá, em algum horário específico aqui, e você começa a ajudar a galera com o seu trabalho junto com o programador, ou eu, que sou um programador talvez, como poderia trabalhar junto contigo, como é que é essa relação de parceria, porque eu vejo o seguinte, lá quando a gente fala do gestor de projetos, que no final das contas é o cara que tá lá com o cronograma e, enfim, acaba sendo muitas vezes em N empresas, às vezes até não sendo o cara mais bonzinho do mundo, que faz as cobranças, né? Eu tô sendo bem cuidadoso, brincando aqui, realmente brincando, que isso aí é importante. Como é que é o seu dia a dia, o seu trabalho? Eu, como programador, cheguei e sentei na minha mesa. Como é que funciona esse processo de Agile, esse processo de projetos, esse processo aí do dia a dia das Aptis? Fala um pouco mais. Bom, as Aptis ela tem o que a gente chama de playbook, né? O que seria o playbook? É a maneira de trabalhar das Aptis, né? A gente tem lá as nossas rotinas, os nossos rituais, como que a gente trabalha para entregar no final das contas o nosso projeto, como que é o nosso delivery no final das contas. Claro. Né? A gente segue, como eu estava falando, a metodologia ágil, né? A gente é o Agile, né? E utilizando o Scrum. Então a gente tem as sprints, a gente tem as nossas rotinas, as nossas daily meetings que ocorrem todos os dias, né? Daily meeting, né? Ocorrem todos os dias e a gente tem interação. Mas essa questão da cobrança, acho que talvez seria esse o ponto que você queria falar um pouco, né? Esse dia a dia, diferente talvez das grandes organizações, a questão da cobrança, a pressão e tudo mais. Bom, a gente tem um ambiente descontraído, um ambiente bacana de se trabalhar. Legal. Mas o fato de você trabalhar num ambiente descontraído, você está trabalhando num lugar onde, digamos assim, seja mais confortável, mais dinâmico, mais divertido de se trabalhar, isso não destoa do seu compromisso. Isso não foge do fato de você ter uma entrega no final da sprint, que você tem que bater os seus compromissos, aquilo que você comprometeu com a sua squad, com o seu time a entregar. Ou seja, não é só porque você não vem trabalhar de terno preto, todo engomadinho, que não te exime da responsabilidade da entrega. É só um ambiente... Como diria o tio Ben, com grandes poderes você tem muitas responsabilidades, né? Claro. Então, o fato de você ter essa descontração, digamos assim, essa flexibilidade, às vezes com relação ao horário, a gente está mais preocupado com a sua entrega, né? Se você entrega, você vai poder negociar com a gente um melhor horário de trabalho, a sua melhor rotina. É claro, a gente procura trabalhar num horário mais que esteja de acordo com os nossos clientes, claro. Né? Quem rege o nosso horário é o contrato, é aquilo que a gente tem com o nosso cliente. Então, um horário das 9 até as 6 da tarde, normalmente. Horário comercial, horário comercial padrão.
Mas a gente tem essa flexibilidade. Eu preciso entrar num horário mais tarde porque eu tenho compromisso pessoal, eu tenho que levar meu filho na escola, ou tem algum outro tipo de compromisso em que é um médico. A gente tem essa flexibilidade porque a gente sabe que você vai ter o mesmo... A gente tem a flexibilidade com você e você assume o compromisso de entregar no final das contas, né? Então, a gente continua dando digamos assim, toda a confiança necessária que você precisa para... É um relacionamento de duas vias, de duas mãos, né? É importante a gente falar nisso porque hoje a visão de muitas pessoas é que sim, a empresa é malvada, as empresas estão querendo me esfolar vivo, ou seja, elas querem... os comentários que muitas vezes algumas pessoas colocam lá em alguns dos meus vídeos que eu já falei um pouco mais, eu sempre tento ressaltar essa importância que, olha, pode sim, assim como... pessoas, existem diversos perfis de pessoas, existem diversos perfis de empresas, né? Porque empresas são formadas por pessoa, mas é isso que eu venho tentando desconstruir com o tempo, que ou seja, existe sim essas empresas, mas muitas não. E o que elas querem é de fato isso. Olha, eu vou te tratar como um adulto, né? Você se compromete que a gente cresce junto. Então acho que isso que é interessante que eu vi aqui das apps, que é esse comprometimento com o resultado, com o crescimento, né? Ou seja, não é só porque... É um relacionamento ganha-ganha. É um relacionamento ganha-ganha que você vem falando. Exato. Legal. E eu entrando aqui nas apps, qual que seriam essas dicas que você acha legal de me entregar, né? Como eu comentei lá com o Rodrigo, né? O que você me daria de dica? Eu sou um profissional aí, iniciante ou um profissional ali um pouco mais... Já passei do zero, né? Já estou ali no júnior. Quais são as principais dicas? Porque a gente sempre ouve falar o que você comentou sobre total ownership, né? Que é responsabilidade sobre aquele processo. Ou seja, não é só porque não é seu no papel, mas você é o responsável por entregar aquilo lá. Se você abraça a tarefa, de fato você precisa se entregar. Então eu queria que você comentasse um pouco mais para o pessoal, até dando dicas, talvez, nessa pegada. Acho que antes de entrar nessas dicas, eu acho bacana fazer esse comparativo entre grandes organizações e uma startup, né? Quando você entra para trabalhar numa grande organização, você é um funcionário dentro de um número gigantesco de outros colaboradores, né? Então as empresas têm a quantidade grande de pessoas exercendo várias funções ali dentro, e essa proximidade muitas vezes com o próprio cliente, com o próprio negócio, com o próprio dono da empresa é muito distante. Quando você vai trabalhar numa startup, essa proximidade é muito maior. Então você tem a proximidade não só das pessoas integrantes que estão ali trabalhando, mas com os próprios, digamos assim, os donos da empresa, né? Aqueles que iniciaram a startup. Você tem essa proximidade e te dá outra visibilidade. Você tem a visibilidade muito mais próxima do negócio. Então isso é muito bacana, né? Isso é bem legal. Agora, com relação às dicas de você que quer trabalhar numa startup, primeiro é que cada startup ela tem um DNA, digamos assim, né? Ela tem uma pegada, ela tem um jeito de trabalhar. Então você tem que ver se aquele DNA está de acordo com o seu, né? Se você vai dar um match. Eu acho que não só numa startup, como em qualquer outra empresa, quando você decide trabalhar com uma empresa, você tem que saber se aquilo está de acordo com seus valores, né? Com aquilo que você almeja para sua carreira, para sua vida pessoal. Eu acho que isso é muito importante, você casar com a visão que a empresa tem. Eu acho isso é fundamental. A outra dica é saber qual é o produto que ela está entregando, para ver se aquilo também é alguma coisa que te agrada, de você estar junto, fazendo participar daquilo que ela está oferecendo para o mercado. Se você consegue se identificar com o produto que vai estar indo para o mercado, e assim você vai se sentir bem trabalhando naquele lugar. Porque eu acho que uma das coisas que a gente fala bastante aqui nas apps você estar sentindo bem o que você está fazendo. É você ter aquela energia, você conseguir manter a energia para que você possa entregar com a melhor qualidade possível no final do dia, né? Ou seja, identificar o que te faz levantar Exatamente. da cama, né? Qual que é o seu propósito, né? Se você identificar o seu propósito, porque não tem como você separar, né, a sua vida pessoal da sua vida profissional, né? Então se você conseguir identificar a sua carreira profissional com a sua ideologia, com aquilo que você pensa para você, né, com a sua meta de vida, o seu propósito,
isso vai ser muito mais fácil para você desenvolver dentro daquela empresa. Vai ser uma relação de crescimento mútuo. Exatamente. E quando você fala da parte profissional, aí é uma dica que eu digo para todo mundo, né? Que vai começar a trabalhar, não importa se é numa grande organização ou numa startup, se comprometa com você mesmo. Né? Porque o momento que você se compromete com a qualidade daquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você faz, você se comprometer com de fazer e entregar com excelência, entregar e fazer com paixão, já é meio caminho andado. Com certeza. Né? E com relação à parte dos skills, né, profissionais, os conhecimentos, eu acho que é bastante legal você estar sempre antenado com as trends. O que está acontecendo no mercado? Porque startup é muito rápido. A gente quer sempre estar à vanguarda da tecnologia. Aquilo que é novo, aquilo que está trazendo algum impacto no mercado, aquilo que vai gerar uma nova capability, aquilo que você vai poder oferecer e entrar de cabeça no mercado com uma coisa inovadora. Isso é, digamos assim, o mood da startup, né? Aquilo de você buscar o novo, buscar o diferente, buscar o inovador. Ou seja, o que o Rodrigo comentou de ter inquietude, de realmente ser curioso. Curiosidade intelectual. Eu acho que é essa curiosidade de conhecimento, né? Ter aquela vontade de estar sempre aprendendo mais, de estar sempre buscando o que é novo. E eu acho que é bem isso. Agora, independente da tecnologia que você vai desenvolver ou você vai trabalhar, eu acho que, independente da linguagem de programação que você vai utilizar, eu acho que a sua curiosidade é o que vai mover o seu progresso na sua carreira. Né? E que realmente vai te levar a patamares que talvez ali só o ambiente técnico, só o escopo técnico não te levaria. Exatamente. Né? A gente fala muito, né, de carreira Y, né? De você ir ou para a área técnica ou para uma área de gestão. E isso também existe em startup. Você também pode atuar você não precisa ser só um programador né, focado em programação, em codar e tudo mais. Você pode ser um cara de gestão, você pode ser um cara de relações públicas, né, de fazer marketing. Você pode ser um cara de recursos humanos, porque é uma empresa, e a empresa ela vai precisar de cada um dos perfis. Você vai precisar eventualmente, não é porque a startup não vai sempre só procurar um programador, ela vai procurar outros profissionais também, né? Então tem campo, tem oportunidade para outros profissionais. Eu diria que seria até um ambiente ideal para você se encontrar, porque como é um ambiente de alta mudança, né, você está ali, está sempre num ambiente de mudança, de repente até a possibilidade de proximidade, inclusive com outros colegas, de você se encontrar numa outra área. Né? Ou seja, eu posso começar aqui com um papel X, de repente nesse meio do processo, como é flexível, eu me encontrar numa situação Y que eu goste mais, inclusive. A gente tem exemplos aqui mesmo, né, de alguns colaboradores, alguns membros aqui da nossa trupe aqui, das nossas squads, que começaram a desenvolver a parte de back-end. De repente, puxa, mas eu gostaria de tanto trabalhar com front. Eu queria tanto trabalhar com UX, User Experience, eu queria tanto trabalhar fazendo a parte de design, look and feel. E legal, qual que é a próxima oportunidade que tiver? Vamos pegar e engajar você numa nova demanda para você poder engrenar e desenvolver nessas outras áreas. Né? Coisa que, voltando ao nosso paralelo lá de comparação de startup para grandes empresas, é um processo bem mais trabalhoso. Primeiro que você vai ter que ir lá ver todos os requisitos, daí você de repente tem que falar com as pessoas e tem toda uma movimentação, enfim, é bem diferente, bem mais burocrática e complexa do que um processo que fulano, vamos lá, cara, eu quero trocar uma ideia aqui, o que você acha? Então é um processo bem mais ágil e que acaba beneficiando realmente os curiosos, porque os curiosos, essa situação vai acontecer naturalmente. Uma coisa que é bacana é assim, é importante você se comunicar. Eu acho que comunicação ela é fundamental em qualquer lugar que você vai trabalhar, em qualquer ambiente que você está. Então é bom você se expor, no sentido de dizer qual é a sua missão, né? Qual que é a sua vontade, onde você quer chegar, né?
Você ser ambicioso é bom, não é ruim. Com certeza. Às vezes a gente tem uma conotação ruim da palavra, não, mas ambição eu tenho uma vontade de estar em algum lugar e eu vou fazer com bastante energia para chegar até ali. Então eu acho bacana isso, você dizer aonde você quer chegar, expor o que você quer fazer. E a gente dá essa abertura aqui. A gente está sempre aberto a ouvir onde você, enquanto desenvolvedor, não, eu quero atuar numa tecnologia nova, eu quero deixar de trabalhar com front-end, quero ir agora para back-end, eu quero ir para user experience, ou whatever, quero mudar. A gente tem total abertura para isso. Né? Show, legal. Isso é bacana. Ou seja, em síntese aqui, é aquela famosa frase, conhece a ti mesmo, né? Ou seja, Exato. se você se conhecer, você realmente vai conseguir se achar no mercado, você se achando, acontece esse fit, e aonde vai ter uma situação de ganha-ganha e crescimento mútuo, e daí o céu é o limite. Exatamente, é isso aí. Beleza. Cara, muito obrigado aí, disponibilidade aí, espero que realmente essas questões aí sejam bastante de utilidade, acredito que vai ser, principalmente pra galera que tá começando. Obrigado novamente aí. Que isso, estamos às ordens. Se quiser, volte aí fazer mais vídeos com a gente. Opa, com certeza. Obrigado, Rafa. Que isso, abraço. Valeu. Fala pessoal, tudo bom? Aqui novamente o professor Felipe Fontoura. Eu estou com duas feras aqui das apps, caras que realmente estão lá no código todo dia, batalhando, matando os bugs diários. Então a gente está aqui hoje com o Victor e o Matheus. Beleza, o Victor e o Matheus, eles vão aqui contar um pouco mais da história deles e vão dar dicas realmente aí bem precisas para quem está pensando em entrar na área ou talvez desistir de vez. Exato. Bom, brincadeiras à parte, que realmente a área de TI não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira, apesar de ser muito prazerosa, não é uma coisa que realmente a gente entra por qualquer motivo. Tem que gostar, tem que querer, tem que ter paixão. E como o próprio Rob comentou, tem que ter lá um DNA para coisa. Então, eu gostaria que o Victor falasse um pouco mais aí, rapidinho, aí, se apresenta, fala um pouco mais da sua história, o que você faz aqui, que linguagem que você mexe e... Enfim, fica à vontade. Então, como falei, Victor, fiz FATEC na de São José dos Campos em análise de desenvolvimento de sistemas. E nesse meio termo entre arrumar emprego e estudar, eu estava trabalhando com um evento. E nisso eu encontrei uma oportunidade, né, na área de eventos, que tem umas falhazinhas na parte mais administrativas, e acabei criando um protótipo, uma ideia, uma startup, junto com o Matheus, para suprir essa necessidade, né? Chegamos a encontrar investidores, clientes, tínhamos uma lista já de clientes todos esperando, mas acabou com alguns intempéries da vida, acabou tirando a gente do lugar e acabamos decidindo ir para uma outra fase e depois talvez tentarmos, né? Mas nesse meio termo deu muito conhecimento, mas o conhecimento não foi só na startup, assim, ela deu o conhecimento de você lidar com várias coisas que acontecem no mundo de tecnologias e imprevistos. Mas o principal, que é até uma das dicas assim, que eu dou para todo mundo que está começando, é achar um projeto real para você fazer. Que seja fazer um software de um pet store lá para um parente, para um colega, para o vizinho. Por que isso é legal? Porque ali mesmo que você vê os problemas que você vai ter durante aprender uma linguagem, aprender um framework, aprender qualquer coisa na área de informática. Você só vai sentir mesmo quando você está praticando ela de verdade. Então adianta sim você fazer exercícios, é essencial, vai ajudar muito a enriquecer a sua lógica de programação, que sem dúvida mesmo é uma das principais armas no desenvolvimento de qualquer coisa na área de tecnologia, mas o projeto real é o que eu recomendo assim, ser aplicado, porque quando você vai ver um tutorial, você vai ver livros e tudo mais, você aprende mais a sintaxe da linguagem, framework ou qualquer coisa, mas você só vai ver mesmo o que você necessita, porque na vida é sempre assim, você pode aprender tudo, mas o core do que você vai usar não é tudo, entende? É algumas coisas, e só com um projeto real que você consegue ver mesmo, porque ali você aprende até mesmo como resolver problemas e como pesquisar problemas,
E foi isso que deu bastante peso pra gente, pra até as apps se interessar pela gente, né? Na nossa entrevista não tem muito segredo, é conversar, jogar real, mostrar o que você conhece, porque programar, eu diria assim que todo mundo sabe programar, não tem problema. O problema mesmo está em como você vai lidar com os intempéries no dia a dia no desenvolvimento, aquele bug que deu, aquele código que não está funcionando, como você lidar para resolvê-lo, entende? Às vezes não é você que vai resolver de verdade, mas você conversando com um colega, conversando com o seu chefe e tudo mais, dá aquela clareza. Eu muitas vezes chegava pro Matheus, eu tava com um problema lá simplesinho que um for funcionava, só que não batia na minha cabeça. Então eu ia, Matheus, estou com esse problema aqui, bora conversar, eu preciso fazer isso aqui, não sei o que. E a gente discutia sobre o problema e dava o estalo meu ou dele da solução. E daí você vai pesquisar, enfim, aí você segue todo o processo para resolver, né? Mas acredito que seja isso um pouco, assim, minha dica e histórias de início. Exato. Vamos lá, eu sou o Matheus, eu estudo na FATEC de São José. Eu trabalho aqui nas apps com back-end em Node, né? E a minha dica para o pessoal que está começando, além de encontrar um projeto que você de fato quer fazer, é encontrar uma linguagem, um framework ou qualquer coisa do tipo que você se sinta confortável, que você gosta do que você está fazendo. Tá na área, você já está fazendo uma coisa que você gosta. Mas encontra uma coisa que você está confortável. Eu achei esse framework legal. Estuda ele. Testa alguma coisa. Tia, testa isso aqui. Eu gosto de mobile, eu gosto de Android, gosto de iOS. Faz ali um aplicativo rapidinho. Testa um framework, cria um snippet, olha no GitHub, acha alguma coisa. Eu acho que é legal você estar dentro da faculdade para aprender. Mas muita coisa você aprende fora da faculdade, você aprende em casa. Sim. Assim, parte do seu conhecimento que você vai aprender na faculdade não está na faculdade. Exato. Porque primeiro que o professor não tem tempo, né, de passar de tudo aquilo assim em um semestrezinho. Então, tem aqueles professores casca grossa, né? Então, exato. Eu tô aqui te passando conteúdo, cara. Você que tem que correr atrás. O problema é seu, não meu. Eu canso de falar isso pro pessoal que realmente assim as pessoas ficam muitas vezes querendo as coisas prontas. Olha, eu tô aqui. Não, cara, você que tem que correr atrás. Tanto que eu escutei isso do coordenador da minha faculdade. No primeiro dia que eu fui conversar com ele, né, eu estava considerando fazer o curso de engenharia da computação, eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, você quer real? Aqui, ele não falou desse jeito, óbvio, mas você quer saber? Aqui você não vai aprender tecnologia, você vai aprender a aprender. Exatamente. Porque a obrigação da faculdade é te esfolar no bom sentido e te calejar para ser um profissional. Quanto mais calejado, quanto mais fizer projetos, quanto mais você criar sua startup, ou seja, entrar nesse processo, entrar de cabeça e não esperar, né, como muitas vezes a gente pensa, eu tenho que me formar na faculdade para começar, eu preciso... Não, cara, você não precisa, é muito acessível. A gente tem o Node.js, que é uma biblioteca open source, dá para você baixar no seu computador, tem PHP, tem Java, são Python, enfim, tem várias. Né? Então eu acredito realmente nesse processo. Eu acho, assim, na verdade, que eu estava até conversando com um dos meus professores da UMAR, que a gente teve até um projeto assim, mais na área de ensino, mas o professor ele é apenas um guia, ele só aponta, você tem que ir para aquele lugar ali para saber onde está. Como você vai chegar lá, aí o problema é seu, entende? Você que tem que correr atrás. Cai naquilo que você falou. Na vida, é você tem que lutar pela sua vida. Você quer seu conhecimento, você quer ser alguém, você tem que correr atrás. Ninguém vai correr atrás por você. E aqui no trabalho ninguém fica assim, né? Coitadinho. Fica assim, tá com dificuldade, coitadinho. Você precisa de ajuda, tá tudo certo. Não, cara, se você tá com um bug, você tem que correr atrás. Você tem que entender a sua dificuldade, até onde... cheguei até aqui, Vitor. Você consegue me ajudar? Vamos tomar um café. Tô tendo isso de problema. Aí sim, a comunicação ajuda muito mais do que, sei lá, saber codar ou saber um algoritmo de cabeça. Eu acho que a comunicação também ajuda muito. A empresa ajuda muito nesse ambiente de comunicação, Exato. Mas a pessoa não pode ter vergonha, né? Não pode ter assim, eu vou ficar constrangido porque eu preciso saber tudo. Eu lembro do dia que eu me libertei desse problema de ter que saber tudo e falei, cara, eu não sou obrigado a saber tudo.
Daí foi que realmente o dia que eu comecei exato. eu me libertei dessas amarras e foi o dia que realmente comecei a aprender. Porque a hora que vocês colocam como um bobo, né, cara, realmente eu não sei nada. Você se volta para uma condição até quando a gente era criancinha, né? Criancinha lá toda vez perguntando por quê? Cara, ela não tem esse modelo mental, essas amarras mentais que fazem... Ah, não, cara, eu tô aqui, tem que fingir que eu sei, então realmente... E é uma das vantagens que eu vejo de você trabalhar numa startup, que realmente é um processo que te faz, te facilita muito, né? Exato. Vocês concordam com isso? Não sei. Não, com certeza. Sim, dá pra sentir bastante aqui nas apps esse ambiente, porque ela dá liberdade para os desenvolvedores, né? Deles seguirem seu projeto como precisa ser, claro, tem as métricas, tem série de outros fatores, mas ela dá essa liberdade para o desenvolvedor tomar controle. E isso é uma vantagem, por exemplo, eu mesmo, eu me chamo aqui de nômade, porque eu não tenho uma sala, começo numa sala desenvolvendo, conversando com a galera, aí pinta um problema, aí eu tento resolver, não dá conta, aí eu pego, saio, vou para outra sala lá, conversar com alguém que saiba, aí já fico lá, vou desenvolvendo. Às vezes eu preciso de um lugar mais contraído, venho, sento aqui no puffzinho, vou desenvolvendo. Então, essa tranquilidade e liberdade que facilita, entende? Que dá essa oportunidade de você crescer, entende? Que é o admitir que você não sabe de tudo e não precisa saber. Sim, você não é obrigado a saber. Então, você não é obrigado a saber, você então se liberta e fica à vontade para aprender. Legal. E o que vocês dariam então, assim, vamos supor, você daria de dica para você quando você estava começando na sua carreira e o que você daria de dica para você quando você estivesse começando na sua carreira? Não precisa aprender todas as linguagens. Exato. Pega uma que você achou legal e vai fazer alguma coisa com ela. Vai lá até desenvolver. Lá na frente você vai descobrir, putz, tinha um negócio que é muito mais rápido de fazer ou muito melhor. Mas você só vai descobrir isso depois que você pegou uma mesmo e foi fazer, entende? Se seu negócio, você começou com Java lá e fez o projetão lá, não sei o que, pô, legal, sensacional, parabéns pra você mesmo, entende? Você fez o certo, mas você não precisa entrar no mercado, precisa saber Java, precisa saber Python, JavaScript, que são as linguagens do momento. Claro que você tem que estar antenado, você não pode também morrer na sua linguagem. Aprendi Java, hoje eu nunca mais preciso aprender mais nada, não. Informática não existe isso, você vai estar sempre estudando, sempre correndo atrás de coisa nova, porque o mundo de informática não para ninguém, é sempre uma coisa em cima de coisa, atualização novas, métricas de segurança, você tem que estar sempre se atualizando. Mas, para começar, você tem que escolher um e fazer o seu projetinho, que é o que eu falei. Faz, não precisa, entende? No mercado, você vai ter as vagas lá de o cara precisa saber JavaScript, tal, não sei o que, uma lista gigantesca, que é o que hoje está tendo no mercado, né? Esses requisitos lá. É uma das coisas que a galera mais reclama. Não sei nada, mas eu preciso saber um calhamaço de coisa. Exatamente. Bom, eu penso que não necessariamente você precisa saber tudo aquilo lá. É como você comentou, cara, eu sei, por exemplo, JavaScript, que é o que roda no Node.js, sei bem isso daí. Isso aqui, cara, são coisas correlacionadas que... Com o tempo você aprende trabalhando. Sim. Que se você fez a tarefa de casa direitinho, que é aprender a aprender, exato. A hora que cair uma tecnologia nova, é só mais uma das N outras que você vai ter que aprender que ainda nem existem. Exatamente mesmo. Legal. E você, Matheus? Cara, uma dica que eu me daria é como pesquisar as coisas direito. Isso ajuda muito, cara. Não parece, mas não é só copiar e colar o erro no Google que você vai achar uma resposta. Ou seja, como fazer a pergunta. Exato. Porque se você souber fazer a pergunta, a resposta é embutida. Exato. E você só acaba descobrindo isso daí quando você pega esses projetos. Que é aí que você realmente vai bater com esse problema. Você vai fazer lá uma request, bate perfeita, igual tá no código que você viu no tutorial. Exato. O que tá acontecendo? Não funciona. Você mexe no negócio inteiro, você dá vontade até de jogar o computador na parede, não vai. Aí quando você vai ver é uma besteirinha de nada assim. Mas pra você descobrir onde é que tava essa besteirinha, é horas no Google. Até você saber como perguntar. Como perguntar e até também como facilitar ser ajudado, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas nem pesquisaram, né? Muitas vezes, ou então não sabem nem dizer qual é o problema, daí já coloca lá e fica esperando algum santo
No Stack Overflow lá. Stack Overflow, esperando algum santo lá. Exato. Tem que ajudar, realmente tem que ajudar outra pessoa a te ajudar, né? Senão Sim. o processo fica difícil. Legal, gente, muito obrigado. Então, gostei muito do bate-papo. Sucesso pra vocês aqui nas Obrigado, apps. hein? Com as apps Sucesso a por inteiro. todos aí. Tá certo? Não é difícil entrar no mercado, só um detalhe. Pelo contrário, é fácil. O mercado está cheio de vagas mesmo e está sempre crescendo. Infelizmente, a tecnologia vai acabar comendo a maioria dos empregos tradicionais hoje em dia. Então, há vaga e haverá muitas vagas. Mas você não precisa, só que você não precisa ter medo de concorrer por ela, aqueles requisitos grandes lá. Vai com seu conhecimento mesmo de programação e lógica de programação, tá? Porque não importa a linguagem, se tiver uma lógica de programação forte, você vai, entende? Isso aí. Falou tudo. Show. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado pela disponibilidade. Valeu. Obrigadão.